informações do Fluminense antes dessa partida contra o Bragantino. Eu vou trazer as últimas do Flu neste vídeo a partir de agora. A única coisa que eu peço para você deixar o like e ativar todas as notificações para você não perder nenhum vídeo da Central Fluminense, tá certo? Então vou começar com as informações aqui. Ontem eu trouxe a informação do confronto entre Grêmio e Fluminense ser em Curitiba. Agora a Conmebol, de forma oficial, traz isso nas suas redes sociais. E detalhe, né? Grêmio e Fluminense vão abrir a fase de mata-mata, como vocês podem ver. Ida no dia 13, às 7 da noite do horário de Brasília, em Curitiba. Tem outros jogos também, como você pode ver aí na tela. São Lourenço e Atlético Mineiro também no dia 13, às 9h30 da noite no horário brasileiro. Colo-Colo e Junior Barranquilla, Colo-Colo que esteve no grupo do Fluminense. Fluminense venceu os dois jogos, importante sempre lembrar. Também no dia 13, 9h30 em Santiago. Penharol e The Strongest, dia 14 de agosto, às 7 no horário de Brasília, em Montevidéu. Tajeres e River Plate, ida dia 14, 9h30 no horário de Brasília. Botafogo e Palmeiras, confronto pesado aí de dois brasileiros, duas das melhores equipes do futebol brasileiro, 9h30 do horário de Brasília. Nacional e São Paulo, ida no dia 15, 7 da noite no horário de Brasília, em Montevidéu. E também Flamengo e Bolívar, 9h30 da noite no horário de Brasília, no Maracanã. O Flamengo vai jogar a volta lá na altitude de La Paz. Tomara que se dê mal. Importante lembrar, o chaveamento do Fluminense é do confronto, né? O Fluminense passando do Grêmio enfrenta o vencedor do confronto de São Lourenço e Atlético Mineiro. E aí o Fluminense, caso o São Lourenço passe, decide no Maracanã, e caso o Atlético Mineiro passe, Fluminense decidiria na Arena MRV, porque o Atlético foi um dos melhores primeiros colocados, fez uma campanha superior ao do Fluminense. Então tá aí essa informação super relevante. Tá chegando a hora, torcedor tricolor. Hoje é dia 27, a Libertadores está muito próxima de retornar, então a gente espera sair dessa zona de confusão, vencer o Bragantino, vencer o Bahia e chegar com um outro ânimo, com um outro momento para esses confrontos contra o Grêmio da Copa Libertadores. O Grêmio que também tá num aperto, tá numa situação difícil ali junto com o Fluminense na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, mas a gente tem a confiança agora com o trabalho do Mano Menezes, o Fluminense começando a dar resposta, venceu o Palmeiras, uma das melhores equipes aí do continente. A gente tem essa esperança de que o Fluminense possa passar esse perrengue, sair da zona e começar a pensar em título de Copa. Você tem essa mentalidade, torcedor tricolor? Acha que o Fluminense sai dessa situação e vai brigar pelo bi da Copa do Brasil, pelo bi da Libertadores? Deixe seu comentário. Outra informação muito importante que saiu neste sábado do portal Trivela é sobre Felipe Andrade. Muito torcedor do Fluminense pede chances ao zagueiro do Fluminense, mas eu tenho uma surpresa para você. Todo mundo sabe que o Felipe Andrade é zagueiro de origem, mas no início do ano, você lembra bem, o Marcão começou comandando uma equipe alternativa do Fluminense no Campeonato Carioca e usou pela primeira vez o Felipe Andrade como um volante na equipe do Fluminense que iniciou o Carioca. O volante passou uma boa impressão e agora o Mano Menezes está usando esse método. É isso mesmo, torcedor tricolor. Ele, com a chegada do Mano Menezes, passou a treinar no meio-campo. A versatilidade do Felipe Andrade é vista como um ponto positivo do atleta, mas o novo comandante prefere tê-lo como volante, como opção a André e Martinelli. Importante lembrar, o Felipe Andrade atuou como lateral e zagueiro nas categorias de base do Fluminense, e aqui no futebol profissional, desde que ele subiu, ele jogou mais fora de posição do que na posição dele. Foram pouquíssimos momentos do Felipe Andrade como zagueiro dentro do futebol profissional do Fluminense. Muita gente pede, ele passou essa realmente uma boa impressão ali no Campeonato Carioca, mas a gente tem que lembrar, Campeonato Carioca,
Alguns times são semi-amadores, é um nível muito baixo. É natural que jogadores do Fluminense, por mais que sejam jovens da base, se destaquem, né, nessa competição. Está aí, torcedor tricolor. O Mano Menezes não está descartando o Felipe Andrade. Eu acho até que ele perde espaço na defesa do Fluminense pelas boas atuações do Thiago Santos, pela subida, né, de produção do Antônio Carlos, Thiago Silva, né, voltando, sendo capitão, aquela coisa toda, não preciso nem entrar em mais detalhe. É a chegada do Inácio também, né, com valor, já eu falo sobre Inácio e Antônio Carlos brigando por posição na equipe, tem o retorno do Manuel, então são muitas opções na frente do Felipe Andrade. Aí você pode concordar ou não, mas na hierarquia do elenco, com o Diniz e agora com o Mano Menezes, o Felipe Andrade parece estar sendo o último da fila e por isso o Mano também está utilizando ele como volante. Será que a gente vai ver o Felipe Andrade ao longo da temporada entrando no meio-campo? Já teve isso, né? A última vez que ele entrou no meio, do meio para frente. Então, é uma possibilidade bem real com o Mano Menezes, e o portal Trivela traz essa informação pra gente. E eu tô aqui, claro, atualizando você, torcedor tricolor. Aqui a Central Fluminense, a gente traz todas as notícias do Fluminense que saem nos diversos portais. E você tem aqui na palma da sua mão, só aqui no nosso canal, a gente traz para você tudo num só lugar. Então, comenta aí sobre Felipe Andrade. Prefere ele na zaga? Prefere ele como volante? Onde que ele te agrada mais? Tem que ser titular? Tem que entrar mais? Pô, deixa seu comentário aí. Antes da próxima informação, quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os vídeos da Central Fluminense. Desde já, muito obrigado a você, torcedor tricolor, que está todos os dias aqui ouvindo a gente, comentando os nossos vídeos. Peço para você deixar o like novamente, porque vai ajudar bastante. O like ajuda a gente a alcançar mais tricolores. Se você gosta do nosso trabalho, deixa o joinha, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e comenta aí da onde que está assistindo a Central, sobre as informações, que a gente vai mandar um abraço para você, torcedor tricolor. Então um abraço aqui pro Manuel Caetano, de Natividade no Rio de Janeiro, pro Hudson daqui do Rio de Janeiro, Lauderan de Distrito Federal, Robson John Dourado na Bahia, Delmiro Gil de Minasul, Goiás, da Mata de Petrópolis e o Marcos Afonso do Rio de Janeiro também. Valeu demais! Outra coisa que eu falo sempre para vocês aqui, ó, o link no comentário fixado da Central tem o link para você clicar e fazer parte, seguir a Central Fluminense no WhatsApp. As notícias que a gente consegue trazer de outros portais e apurações nossas saem primeiro lá no canal do WhatsApp. Antes de vir para o YouTube, antes de ir para o Instagram, para o Twitter da Central, a gente solta lá. Então, clica aí, depois seguir, você vai acompanhar todas as informações no grupo da Central no WhatsApp. Então, vamos começar falando aqui, ó, sobre essa informação muito importante também do portal Trivela, gente, porque o Trivela traz que o Inácio deve vencer disputa com o Antônio Carlos para substituir o Thiago Santos contra o Bragantino. A gente já informou aqui, você sabe muito bem, o Thiago Santos está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Fluminense joga neste domingo, atenção ao horário, torcedor tricolor, 11 da manhã, em Bragança Paulista, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Inácio é o favorito para começar jogando ao lado de Thiago Silva, o recém-contratado, foi testado entre os titulares. Pesa a favor de Inácio manter o estilo da zaga que vinha jogando, mais veloz e mais alto. O reforço pode emular a função que Thiago Santos fazia nas coberturas contra um time de ataque rápido. Importante lembrar, o Inácio custou 12 milhões aos cofres do Fluminense, até por isso o zagueiro é visto como titular da equipe. E aí eu vou comentar sobre essa informação do portal. Eu já entro discordando de quem pensa só porque o Inácio custou 12 milhões de reais ele já é titular. Claro que tem uma pressão, tem aquela coisa de você, né, esperar algo de um jogador assim, mas
Eu particularmente não enxergo o Inácio chegando já sendo titular, ainda mais pelas atuações, as últimas atuações do Thiago Santos. Tem muita gente que acha que o Thiago Santos é uma bomba relógio, uma hora vai falhar, uma hora vai errar. E quer que o Inácio jogue ao lado do Thiago Silva, mas cara, eu chamo a atenção pro Antônio Carlos também. O Antônio Carlos estava jogando muito bem junto com o Thiago Santos já. A zaga do Fluminense já tinha melhorado o miolo de zaga com o Thiago Santos e o Antônio Carlos. Isso aqui eu falo sem sombra de dúvidas. Claro que aí entra o Thiago Silva na vaga de um dos dois, aumenta muito, e aí porque o Thiago Silva ainda é um dos melhores zagueiros do mundo, é um dos melhores zagueiros da história do futebol, da história desse esporte que a gente ama tanto. E aí, né, a comparação fica meio justa. Mas o Fluminense já tinha melhorado, a zaga do Fluminense já tinha melhorado com o Antônio Carlos e o Thiago Santos depois da saída do Fernando Diniz. E o Antônio Carlos eu até considerava melhor, né? Tava rendendo mais do que o Thiago Santos, mas acaba sendo sacado da equipe. Eu particularmente acharia muito injusto o Antônio Carlos, depois de subir de produção, tava até melhor do que o Thiago Santos, agora quando tiver uma brecha, ele não jogar para o Inácio jogar. Mas o Mano Menezes tá no dia a dia, tá trabalhando, o Inácio tem essa vantagem que o Portal traz, de ser mais veloz e mais alto, tem 1,92 m, é muita coisa, é zagueiro artilheiro também, costuma fazer muitos gols, foi assim no Sporting Cristal. Fato é que o Fluminense tem duas boas opções para substituir o Thiago Santos e jogar ao lado do Thiago Silva, que facilita e facilita muito. Agora eu quero perguntar para você, torcedor tricolor, Inácio ou Antônio Carlos? Quem você escalaria no lugar do Thiago Santos para esse confronto contra o Bragantino? Deixe seu comentário. Informação de última hora e também desfalques de última hora, a gente pode dizer sim, para o confronto contra o Bragantino. O jornalista José Ilan traz a informação que Marcelo e Germancano não serão relacionados pelo técnico Mano Menezes para esse confronto do Campeonato Brasileiro. Assim, a gente já pode cravar aqui. Teremos mudanças na equipe titular, caminho aberto para o Cauã Elias ser titular nessa partida em Bragança Paulista. A gente sabe que o Cano está 14 jogos sem marcar, numa fase terrível, apesar de apoio da torcida após a sua saída no confronto contra o Palmeiras, passa por uma fase muito difícil. O motivo das ausências ainda é desconhecido. O Marcelo ficou mais de 20 dias sem atuar, entrou no segundo tempo contra o Palmeiras, ficou até o final do jogo, também está de fora. E aí, torcedor tricolor, Diogo Barbosa vai ser mantido na lateral esquerda, o esquerdinha deve ser essa opção ao Diogo Barbosa, e caso o Paulo Henrique Ganso não tenha condições de fazer 90 minutos, tem o Renato Augusto para entrar aí no segundo tempo no meio-campo do Fluminense. E aí a questão é o ataque. Mano Menezes vai bancar o Cauã Elias como titular nesse jogo, porque o garoto vem bem entrando no segundo tempo. O Mano Menezes está aumentando de uma forma gradativa essa minutagem do Cauã, e a tendência com essa ausência do Germancano é o Cauã ser titular e o John Kennedy ser essa opção aí. Pode ser também uma oportunidade para o John Kennedy mostrar o seu futebol, dar a volta por cima. Também está numa fase terrível nessa temporada no Fluminense. Então tá aí essa informação muito importante. Teremos mudança no singular, por enquanto, no time titular do Fluminense, já que o Germancano não viajou com a equipe do Fluminense para São Paulo. Eu quero saber a sua opinião, torcedor tricolor, sobre essa informação. Cauã Elias titular? Você banca Cauã Elias titular? Ou você acha que o Mano Menezes vai colocar o John Kennedy, vai continuar colocando o Cauã Elias como jogador a entrar no segundo tempo? Eu acho que vai de Cauã, e o John Kennedy passa a ser essa opção, e vai ser um poder de fogo, né, para o Cauã Elias, para a gente saber se realmente ele vai sentir esse impacto de ser titular com a camisa do Fluminense ou não, ou se o garoto realmente vai buscar a vaga, vai roubar essa vaga para ele aí e vai para cima, e vai embora. Torcemos para isso, mas sempre tem essa questão de jogador jovem oscilar. Deixe seu comentário aí, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, deixe seu like, ative as notificações, saudações tricolores, até a próxima, valeu!